Oi, como é que você tá se sentindo? Meu nome é Camila e eu tô aqui hoje para mais uma conversa junto contigo do nosso podcast Encanto da Fuga. Tô muito feliz com esse novo encontro. Eu vou começar comentando rapidinho sobre as nossas redes sociais para que a gente possa trocar um pouco mais por lá, já que aqui a gente não tem comentários, né? O episódio ele vai estar disponível lá no YouTube, o canal chama Encanto da Fuga. E também vai ter uma postagem referente a ele lá no Instagram, que é @encanto da fuga. Eu vou ficar muito feliz se essa conversa que vai começar aqui puder continuar em um desses lugares. Eu quero muito ouvir o que você tem para me dizer. Agora, a gente pode começar se perguntando: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher mesmo? Eu acho que não, hein? Por aqui a gente vai com certeza meter a colher no meio disso. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje nesse novo quadro que eu apresento, que é o Meta Colher. A ideia desse quadro, ela surgiu da necessidade que eu sentia de conversar sobre relacionamentos e a forma como eles podem afetar principalmente as mulheres. Então, ele surgiu como um momento de conversa para nós trocarmos informações, para a gente se conscientizar dos relacionamentos nocivos, os relacionamentos abusivos, e para que a gente possa cada vez mais cuidar uma das outras. Essa é uma ideia que eu carreguei junto comigo desde a fase anterior do projeto lá no Instagram, porque foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer por lá. E é interessante até, porque não era o tipo de publicação que combinava muito com a plataforma que eu tava. Justamente porque eu fiz um vídeo, eu tava falando, foi um vídeo longo, não é um vídeo que combina muito com a proposta do Instagram, como eu até tinha comentado lá no episódio de apresentação. E agora eu consigo enxergar como o podcast faz muito mais sentido, porque todas as coisas que eu mais me identificava lá no Instagram são ideias que eu trazendo aqui para o Instagram, opa, trazendo aqui para o podcast, elas fazem muito mais sentido, elas se adequam muito melhor. E se adequam à forma que eu gosto de me comunicar também. Por conta disso, eu quis trazer para o podcast, mas com um plus ainda melhor, que é que eu posso detalhar um pouco mais, eu posso comentar um pouco mais do que da primeira vez. Porque se eu tive que resumir lá, se já estava grande, imagina se eu detalhasse mais, né? Então, eu trouxe aqui pro podcast com uma proposta ainda melhor. Antes de eu falar, revelar no episódio o livro que a gente vai comentar, eu queria fazer alguns comentários. Não tô fazendo suspense, tá? Aqui eu realmente preciso fazer uns comentários antes de continuar. Foi uma tortura ler esse livro de novo. Porque eu tinha lido ele, claro, para fazer a publicação lá no Instagram, mas já tinha se passado bastante tempo, né? Então eu achei que seria interessante ler esse livro de novo para fortalecer minhas visões, né? Para eu confirmar se era exatamente isso que eu tinha pensado mesmo, se alguma coisa tinha mudado em relação à minha opinião anterior, porque a gente não é mais a mesma pessoa que a gente foi, né? Um dia atrás, imagine um ano atrás, né? Mas de toda forma foi torturante, assim. Existe essa palavra, torturante? Acredito que sim. Eu não consigo me considerar alguém muito crítica, assim. Não é tão difícil me agradar no sentido literário. E sabendo que a minha experiência com esse livro foi tão ruim, já dá pra perceber que ele mexeu muito comigo mesmo, né? Então, ler de novo fez com que a vivência ficasse um pouco mais forte na minha mente. E eu acredito que esse episódio ele só teria a vitalidade que eu acredito que ele pode ter
depois de mais uma leitura com a memória fresca, né, da história. Foi uma experiência interessante, de todo modo. Perceber o quantos sentimentos ele me despertava foi uma experiência muito interessante, eu não posso negar. Hoje a gente vai falar sobre o livro O Lado Feio do Amor, né, da Colleen Hoover. O livro, ele basicamente conta a história da Tate. Ela tá passando por um recomeço, ela tá indo morar com o irmão dela, e nesse processo ela conhece o vizinho do irmão dela, o Miles, que é um homem completamente misterioso, e eu acredito que eu não tô dando nenhum spoiler quando eu digo que eles vão começar a desenvolver um tipo de relação ali. O romance se situa em volta dos dois. A ideia desse novo quadro, ela surgiu enquanto eu li o livro pela primeira vez, né? Já que foi um livro muito incômodo para mim já de primeira. E ele foi repleto de gatilhos mesmo. E eu comecei a separar algumas frases que elas embasavam aquilo que eu estava pensando, né? Tornavam mais palpável a todas as sensações e as percepções que eu tive desse livro. Frases que elas podem até nos alertar quando caso questões parecidas surjam na nossa vida, né? E é bom para fazer a gente correr caso a gente caso a gente se depare com qualquer coisa parecida. Ver esse horror na história de terceiros e fictícios, né? Talvez seja muito interessante para nos ajudar e tornar mais fácil enxergar isso na vida real. É importante eu deixar avisado já desde já, antes de eu começar a análise do livro, que alguns spoilers talvez sejam inevitáveis. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de saber nada sobre o livro, eu vou discorrer um pouquinho sobre ele aqui, para fazer análise, né, para mostrar algumas situações, eu vou trazer algumas cenas que foram importantes no livro. Então, num primeiro momento, numa parte inicial, eu vou tentar falar de uma forma mais geral, né, tentar fugir dos spoilers, mas eu já tô trazendo essa questão aqui para deixar avisado mesmo, né? E aí, numa parte posterior, eu queria falar um pouquinho sobre cenas específicas. Então, talvez alguns entendam como um spoiler um pouquinho maior, né? Mas pode deixar que eu vou avisar quando esse momento das cenas específicas chegar. Também é muito importante eu deixar avisado aqui no início de que isso de forma alguma é um ataque à autora. A autora desse livro é a Colleen Hoover. A Colleen Hoover, ela escreve diversas histórias. E, assim, ela está envolvida em muitas polêmicas, muitas pessoas falam daquilo que ela retrata, daquilo que ela não retrata nos livros dela. Mas isso de forma alguma é um ataque à autora, não é. Até porque seria muito incoerente eu fazer isso, né? Se eu tô aqui pregando a união das mulheres, né, um apoio mútuo, a sororidade, seria muito estranho do nada eu começar a atacar uma de nós. Não é isso que eu tô fazendo, tô apenas mostrando questões pra gente refletir juntas e estar atentas. Então, como eu tinha comentado, o livro, ele gira em torno do desenvolvimento, que é meio capenga, mas mesmo assim é um desenvolvimento, do romance entre o Miles e a Tate. E aí tem capítulos alternados entre o presente e o passado. A Colleen Hoover, ela sempre traz nos livros dela a questão de alguns mistérios que você descobre, uns plot twists. Então, essa ideia de visitar o passado e o presente é justamente para ir mostrando questões basais do livro e da personalidade de alguns personagens. Eu entendi exatamente porque esse livro se chama O Lado Feio do Amor,
quando eu me peguei lendo e me identificando com um romance muito problemático. E que trazia em si todos os aspectos que, na minha vivência, eu entendi como os mais sujos dentro da paixão, os mais cruéis, os mais feios. É um alerta de gatilho realmente, gente. Vamos voltar aqui porque a gente estava comentando. Eles já se conhecem de uma forma um pouco bizarra no livro, né? O casal principal. Já no primeiro encontro deles, meio que o Miles assusta muito a Tate. E quando eu tava lendo pela segunda vez, eu pensei, meu, não tem como sair nada bom disso. Olha como começou, sabe? E, bom, não sai mesmo. Pra mim não sai e eu não consigo defender esse romance de forma alguma. Comentando um pouquinho sobre a questão de desenvolvimento da narrativa, mais do que do conteúdo em si, eu sinto que a interação do casal não foi tão bem escrita assim pro meu gosto, sabe? Eu entendo que, a princípio, tinha uma questão de muita atração física, né? Mas acabou que essa atração foi desenvolvendo para algo meio desconexo, já que foi do incômodo para atração sem muito trabalho, sabe? Eu não sei se eu gosto muito desse desenvolvimento, assim, de tipo, nos odiamos, agora, nossa, queremos nos pegar a todo momento. Eu acho meio forçado e não me agrada muito, mas isso acho que é mais um gosto pessoal mesmo. E na segunda vez que eu peguei pra ler esse livro, eu tava pura implicância desde o começo, de verdade. Nossa, e eu sinto que o Miles, ele quase me implorava pela implicância, porque ele fazia umas coisas absurdas, assim, sabe? E eu conhecia a história, eu já sabia o que ia acontecer no começo, no meio e no final, e mesmo assim eu estava muito incomodada, sabe? Eu estava muito incomodada. E a personalidade do Miles, ela já vai sendo mostrada desde o começo do livro. E como eu sabia um pouco do que ia se desenvolver à frente, eu fui implicando cada vez mais, não tinha jeito. Um exemplo disso que eu falei agora, sobre a personalidade dele já ser mostrada logo a princípio, assim, nas primeiras páginas, tá numa frase que eu trouxe. Num determinado momento, ele e alguns amigos, o irmão da Tate, estão no apartamento dela, vendo um jogo, e aí ele fala: vai estudar na minha casa, não é um pedido, é uma ordem. Eles mal se conheciam. Meu amor, quem é você para dar ordem para qualquer pessoa? Ainda mais uma pessoa que você acabou de conhecer, que você não tem nenhuma relação, seja de amizade, seja de namoro. Meu, não faz sentido, entende? Ainda mais se a gente considerar que eles, sabe, não tinham nenhuma interação. Os traços do abuso e da manipulação, eles já vão se mostrando muito presente desde o começo. E essas pequenas passagens, quando elas estão juntas, elas se tornam muito nocivas. Assim, isoladas, elas podem até passar despercebido, mas em conjunto são muito perigosas. E dá muita agonia perceber como a Tate ela começa a ceder a esse controle, sem nem perceber, parece. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Mas vamos com calma, por partes. Vamos caminhando. Eu reconheço, mesmo assim, que ele não é ruim o tempo inteiro. E quem é ruim o tempo inteiro, né? Não vamos ser maniqueístas aqui. Tem os momentos que ele é fofo, tem os momentos que ele é atencioso e até corajoso, né? Eu reconheço, tem algumas cenas em que ele tem muita coragem, ele encara situações que muitos homens fugiriam, mas isso faz eu gostar dele? De forma alguma. Eu não gosto desse personagem e vai ficar muito claro. Gente, percebam, eu não tenho essa sensação, eu não tive essa sensação com mais nenhum livro. Esse foi o único livro que me tirou assim tão
do eixo. E é por isso que eu trago ele pra gente refletir, pra gente analisar. E qualquer outro livro que me fizer ter essa mesma sensação, eu vou trazer para esse quadro aqui pra gente conversar sobre esse relacionamento. Então, do começo ao fim das duas leituras, eu via claramente como problemática as reações que esse amor que vai sendo desenvolvido tem na Tate. Gente, sinceramente, eu acho que não é um spoiler quando eu digo que, sabe, quando eu falo daquela relação que começa dizendo que é só físico e depois se desenvolve para amor. Eu acho que isso é algo que é meio que um clichê geral, né? É muito clara a forma como a Tate vai perdendo a confiança que tinha no início do livro. E eu vejo a reprodução de algo que não é bonito, a mudança, a dependência, a volubilidade para caber no outro, sabe? Não tá bom. Muito pelo contrário, não tá legal. A Tate, ela demonstra durante todo o livro a insegurança, o medo de falar, né? Então, toda hora ela se repreende, pensa no que vai falar, se preocupa com o que ele quer, e isso ela realmente mostra muito na narrativa dela. E é um pouco doentio, né? Então, eu separei aqui algumas frases pra gente conversar justamente sobre isso. A primeira frase é uma frase da Tate. Ela diz assim: Não, Miles, eu sigo. É assim que funciona entre nós. Você é sólido, eu sou líquido. Você separa as águas, eu sou o seu rastro. Sinceramente, eu não consigo achar isso romântico. E isso é repetido toda hora no livro, tipo, toda hora mesmo. Ela diz também: sou apenas líquido, me adaptando, fazendo o que pede, fazendo o que manda, fazendo o que quiser que eu faça. Olha isso, sabe? Essa questão de que ela se transforma para ser o que ele quer. E ela tá ciente disso e tá repetindo durante todo o livro. Isso é muito problemático, porque num relacionamento você deveria estar com alguém que gosta de você do jeito que é, não sentir que você tá o tempo inteiro sendo cobrada de se adaptar novamente, que eu sou água, eu sou volúvel, eu sou líquido, eu me transformo, eu me adapto. Que é isso, sabe? Eu trouxe outra frase aqui que ela coloca: tenho medo demais de ser rejeitada. E isso ela repete muito também, porque ela sente esse nervosismo toda hora. O Miles deixa ela nervosa, como se ela nunca fosse suficiente, então tem que se adaptar como líquido. Tem medo de ser rejeitada. Todos esses sentimentos não são sentimentos bonitos e não são sentimentos que deveriam coexistir com o amor. Posso estar sendo um pouco caga-regra? Posso, mas eu não consigo olhar para isso e achar que é saudável, porque eu não acho saudável, sabe? E ainda nessa questão de ser rejeitada, do medo, ela coloca: morro de medo de perdê-lo de vez, então deixo que não me dê valor e aceito que posso, apesar de saber que mereço mais. Dei até uns segundos para você processar essa frase. Ela sabe que ele tá dando pouco para ela, sabe que ele tá dando o que não merece, e mesmo assim ela deixa. Por quê? Porque ela se encontra dependente. Dependência nunca leva a gente para um lugar bom, né? Tira a nossa liberdade, tira a nossa clareza das situações. Então, essas frases que eu falei agora um pouquinho mostram essas características nada legais do relacionamento deles. E aí, eu trouxe mais algumas, claro, porque é pra gente ir comentando. Tem um momento que ela fala: fico parado na sala, assistindo a tudo desmoronar. E eu trouxe essa frase justamente para demonstrar que ela não pode dizer nada. Essa é a sensação que dá. Ela não pode dizer nada, que o mano fica putinho, sabe? Fica muito bravo, muito irritado, e aí ela tem que o tempo inteiro ficar se repreendendo, ficar pensando no que vai falar,
E, meu, é horrível viver assim, sabe? Viver assim, sempre apreensiva, sempre pensando demais, sem poder ter a leveza, ser quem é, sabe? Ela tá sempre triste, sempre apreensiva, sempre preparada para algo ruim acontecer, porque ele pode explodir a qualquer momento, que aquele homem é estranho, sabe? Não é saudável. E, meu, muito triste. Tem uma cena que ele convida ela para ir na piscina. E ela aparece, adivinhem, de biquíni. E aí ele faz um comentário e olha a forma, a consequência. Ela, assim que ele faz o comentário, ela escreve, ela diz: "De repente passei a me sentir extremamente constrangida e mal vestida." Com um simples comentário. E assim, era uma brincadeira na hora, mas perceba o poder que esse homem tem sobre ela, sabe? Quanto ela tá num sentimento que não é nada legal, né? Separei também algumas frases que ela fala que demonstram um relacionamento abusivo. Então, ela diz assim: "Não gosto da pessoa que estou me tornando com ele." Ela tem ciência disso, ela sabe. Então, a dor das mudanças, sabe? A dor de perceber que tá acontecendo algo errado e mesmo assim não conseguir sair. Por quê? Pela dependência, né? A melancolia, tem uma hora que ela fala: "Rio, é bom rir. Tudo tem sido tão intenso nos últimos 2 dias." Ou seja, ela não consegue mais rir, ela não está feliz. Ela se sente apreensiva, ela sente medo, ela se sente constrangida o tempo inteiro. Então, o que que ela tá fazendo nesse relacionamento, entendem? Continuo, né? Ela escreve: "Não sei como não ir em determinado momento." Ou seja, a questão da dependência mesmo. Ela está dependente desse relacionamento e nisso a gente começa a perceber que a violência começa a surgir, né? Um sinal de um relacionamento abusivo. E, e aí, sinceramente, eu considero que a Tate sofre uma violência psicológica e emocional nesse livro. Por isso que é tão difícil para mim ler ele e passar por todas essas questões, né? E por isso que me revolta tanto. Eu espero que esteja dando para perceber na minha voz, sabe? Me revolta muito, porque é muito triste, né? Então, o abuso, ele tem diversos níveis, né? A gente sabe que ele tem. E o livro traz, sim, traços de abuso. Geralmente, a gente costuma vincular o abuso à violência física, mas a gente tem que lembrar que não é somente a violência física que, né, caracteriza um abuso. Tem um momento que eles estão conversando e a conversa vai ficando mais intensa. E aí começa a se desenvolver para uma briga. E ele realmente fica agressivo. E aí ela diz: "Nunca o achei tão intimidante quanto agora." Isso é normal? Ter medo da pessoa que você tá? Eu acho que não, né, gente? Enfim. E isso não é só em um momento que acontece, viu? Acontece em vários momentos. Tanto que trago uma outra frase que ela fala assim: "Está com aquele jeito intimidante que faz com que ele me afaste naturalmente. Mas a mesa está logo atrás de mim e eu não consigo ir a lugar algum." Essa frase ela mostra muito bem como a intimidação que ela sente é recorrente e ela quer fugir. Só que tem uma mesa atrás dela, ela não consegue. Entendem? É algo que faz parte da relação deles e não deveria, porque é nocivo. De toda forma, ele age de uma forma absurdamente irresponsável nesse livro. É claro, a gente vai acompanhando no começo do livro em que eles fazem um acordo. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não ser um spoiler tão grande assim.
Mas ele alimenta coisas muito diferentes com a forma com que ele lida, né? E como a própria Tate coloca em determinado momento, ele é muito ambíguo. E isso é com certeza muito angustiante também para ler, né? E além disso, ela aceita várias coisas que ela não deveria aceitar em prol da crença de que ela que estava errada. Porque ele estava querendo algo, ela estava querendo algo que ele não podia dar. Então, ela fica usando essa promessa como desculpa para encobertar toda a violência. E isso, gente, me deixa absurdamente angustiada, porque ela está se colocando como a errada. Sabe? Ela tá sendo responsabilizada por algo que não é responsabilidade dela. É responsabilidade dele. É falta de responsabilidade efetiva dele. E ele não é responsabilizado nunca nesse livro. Isso me deixa tão irritada. Muito irritada, porque toda hora só aparece ela mostrando o quanto que ela se responsabiliza por algo que não é culpa dela. Vocês entendem a minha angústia? Assim, mesmo com acordo, ele alimenta sentimentos e cria situações que não condizem. E assim, tem até uma cena. Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas não importa. Não importa que esse acordo diga respeito apenas a uma questão física. Não deixa de ser uma violência, muito das cenas físicas, inclusive, desse livro. E eu deixo uma pergunta, assim, né? Por que só ela se adapta? Porque tem uma determinada frase que ela diz: porque Miles não vai se adaptar de jeito nenhum se as regras forem desobedecidas. Por que só ela se adapta e ela aceita isso? Justamente por causa dessa crença de que ela que tá errada, porque é ela que tá querendo algo a mais. Mas não é assim que funciona. Relacionamento nunca é uma via de mão única, né? Sobre as cenas, agora a gente vai falar um pouquinho das cenas mais específicas. Um momento um pouco maior de spoiler. Mas eu vou tentar também não entrar muito em detalhes, senão pode ser que fique um pouco maçante. Tem uma cena que foi muito difícil pra mim. Eles tinham acabado de ter uma relação, né? Sexual. E ele surta. Ela diz alguma coisa, uma simples, às vezes era uma simples palavra que ele não gostou, que relembra ele alguma coisa, e ele entra em surto e abandona ela. E essa cena é tão difícil de ler, eu juro que eu tive que prender a respiração para ler essa cena, porque dá para você sentir a violência nesse abandono, sabe? Ele tem as questões dele, mas isso não justifica que ele seja irresponsável, abusivo e violento com outras pessoas por causa das questões dele. E foi uma humilhação, ela foi humilhada, né? E como que isso se desenvolve? Ele pede desculpa? Bom, eu vou deixar para vocês lerem um pouquinho mais no livro, se sentirem vontade. Não sei, eu tô aqui acabando com o livro, depois eu falo, se vocês quiserem ler o livro. Sobre essa cena, ela diz: estou envergonhada, constrangida. Realmente não sei que diabos ele tem de errado, mas há orgulho demais e coragem de menos para ir lá e descobrir. Ela coloca que nessa cena ele arruinou ela. Olha que pesado, né? Bom, mas vou comentar de forma sucinta. A segunda cena que eu queria falar é uma cena em que eles estão separados e um amigo dela vai lá estudar na casa dela, casa de uma adulta, né? E aí, ele, bem, é claro, né? Bem na hora em que um amigo tá indo embora, acho que ele tá entrando, não me lembro direito. O Miles sai do apartamento dele, vê e fica todo irritadinho, pra variar. Mas que sono desses machos irritado. Mas enfim. Se eu não me engano, esse quote que eu vou trazer agora é dessa parte, mas eu não sei se eu me confundi. Porque eu anotei as frases e eu não sei se eu me confundi. Mas ele reflete bem o que essa cena representa, né? E o que ela sente, infelizmente, durante muito do livro, como a gente já conversou.
A frase é: a expressão que havia neles faz com que eu sentisse pontadas de culpa na barriga. E por que que essa mulher tá sentindo culpa? Me digam. Porque ela vive uma situação abusiva. E assim como ela se responsabiliza, dizendo que é a culpada, é errado o tempo inteiro lá em cima, que a gente comentou, aqui novamente ela vai se responsabilizar e se culpar. Ele é um babaca e ela que se sente a culpada. Ele tem direito de fazer isso, seja namorando ou separados, ele não tem direito de fazer isso. E mesmo assim ela se culpa. Na primeira vez, eu terminei essa reflexão de uma forma e agora eu vou terminar de outra. Lembra que eu falei lá no começo que eu não sabia se ia mudar a minha opinião? Mudou um pouquinho, não muita coisa, a maioria se permaneceu. Mas vou mudar um pouquinho. Na primeira vez, eu terminei assim, dizendo que eu ia aliviar um pouco pro Miles, que eu não ia destilar tanto veneno por conta do final do livro. Que minha raiva diminuiu um pouco no final, mas que eu não gosto nada do que aconteceu durante o livro, né? E um final bonito não justifica o que eu tinha visto nessa história. O abusador virando um príncipe. Porque não foi uma problematização, foi uma romantização de um relacionamento abusivo durante o livro. Bom, não terminei de um jeito bom, né? Mas eu acho que eu preciso ser um pouco mais enfática nessa segunda vez que eu li o livro, né? Um ano depois. Na segunda vez que eu li, eu só reforcei que o que na verdade eu já sabia, né? Esse livro é muito perigoso, muito perigoso. Ele é perigoso pela forma com que ele faz a gente se sentir no final dele. E essa forma aí que eu me senti na primeira vez que eu acabei de falar, ele é perigoso porque eu terminei confusa, né? Eu terminei me questionando, das duas vezes, eu acredito. Terminei me questionando se eu realmente devia levar esse projeto mais uma vez a cabo, sabe? Mas eu tenho certeza disso. Eu preciso justamente porque ele é muito perigoso. Porque ele romantiza algo que a gente precisa falar. Entende? Desmistificar, lutar contra. Sabe? Porque o início e o meio desse livro não correspondem de forma alguma com o seu final. E eu sinto isso de verdade. Não deveria ser assim, não deveria ter essa romantização e ignorar sentimentos tão feios. O final desse livro é feliz demais para um meio que, em geral, gera finais tristes. Cadê a responsabilidade em relação a isso, em relação à vida real, em relação a esses casais abusivos que terminam de forma muito difíceis? E para a gente finalizar, a gente já está finalizando, eu trago uma parte do livro que diz assim: a diferença entre o lado bonito e o lado feio do amor é que o lado bonito é bem mais leve. E o livro discute muito essas questões feias do amor. Mas eu deixo aqui uma reflexão no final, né? A gente deve nos sentir obrigados a ficar quando a gente se depara com o lado feio do amor? Eu não vou. Eu acho que já ficou clara a minha opinião ao longo do episódio, né? E só para eu realmente deixar claro, muito claro, essa é minha opinião, tá? Não tô julgando quem gostou do livro, quem achou o final legal, quem gosta do mais, de forma alguma. Essa é apenas a minha opinião e eu queria compartilhar ela com você. Eu quero muito saber a sua opinião também, se você leu, se você quer ler esse livro, o que você acha do que eu falei, fez sentido, não fez sentido, quer conversar sobre alguma coisa que tá acontecendo na sua vida, que você tá desconfiada ou não, mas que agora você começa a perceber? Tô de portas abertas de verdade. Meu Instagram tá liberadíssimo, beleza? E eu também quero saber se você tem algum livro que quer ver nesse quadro aqui, de eu discutindo o relacionamento, que talvez você ache que não é tão legal, que tem traços perigosos, tá?
Eu queria realmente finalizar dizendo que eu tô do lado de todas as pessoas que vivenciaram ou que estão vivenciando um relacionamento abusivo. Eu disse sobre as consequências que isso tem para as mulheres, mas eu não quero dizer que apenas acontece com as mulheres. É uma questão de diferença de intensidade, né? Acontece muito mais com mulheres do que com homens, mas não quer dizer que eu excluo os homens, dessa proteção, dessa conversa, né? Não fiquem calados, procurem ajuda. Eu acredito na gente, eu acredito que a gente tem força e juntas temos muito mais. Legal? Então é isso. Te vejo semana que vem?